Alegria, só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. É isso aí, são 10h37. Nosso Manhã na Clube hoje tá agitado, tá legal, tá bacana. E tá começando mais um Guaxupapo, esse quadro que eu adoro na segunda-feira, sempre pra gente conversar, trazer assuntos relevantes aqui pra nossa comunidade. Eu tô recebendo Dr. Nilo Sérgio Vieira Costa. Eu falei para ele, um prazer, porque eu tentei falar tanto com o Dr. Nilo durante a pandemia, mas a carga de trabalho dele sempre foi muito puxada. E primeiro eu gostaria de agradecer o trabalho que o senhor fez frente à pandemia aqui na nossa cidade. Antes de tudo, bom dia, Dr. Nilo. Bom dia, obrigado a participar desse canal, né, de comunicação com a comunidade. E nós vamos falar um pouco sobre o Novembro Azul, né? A gente fez aqui durante o mês de outubro todinho, acompanhamos aqui o Outubro Rosa, as meninas do posto vieram falar sobre as ações da prefeitura relativas ao Outubro Rosa também, e o senhor veio falar que agora no mês de novembro a gente começa o Novembro Azul, né? Então, o que o senhor pode falar? A gente já estava falando aqui um pouquinho antes sobre o cuidado do homem em relação à saúde, que é muito menor do que o da mulher. O que o senhor pode falar em relação a isso, da sua experiência do posto de saúde? Primeiramente, falando sobre Novembro Azul, a gente tem que lembrar que o Outubro Rosa, né, foi muito bem feito, mas porque as mulheres que fazem bem à saúde. O homem tem que também, assim, espelhar nas mulheres esse cuidado, né? Então, no Novembro Azul, a gente tem que trabalhar o cuidado com a saúde do homem. É claro que a gente trabalha um tema específico desde 2003, que o pessoal lá na Austrália começaram a pôr bigodinho para defender a saúde do homem. Em alguns países, como no Brasil, começou a se defender só o câncer de próstata. E não pode ser só o câncer de próstata, né? Tem que ser tudo a saúde do homem. Tem alguns dados para a gente conversar. Qual a importância do homem se cuidar, não só no câncer de próstata, como na saúde como um todo, né? Porque a gente sabe que o homem não tem só a próstata, embora é um tema relevante para a questão do homem. Mas o Novembro Azul traz isso, né, também, eu acho. Como mesmo o Outubro Rosa, a gente teve aqui vários especialistas, a gente acabava não falando só do câncer de mama. Falava de tudo da saúde da mulher, né, que a gente estava conversando da saúde mental, da saúde do câncer de colo do útero, da importância de se vacinar as meninas e os meninos contra o HPV. A gente acaba puxando um fio da meada que traz uma reflexão como um todo, né? Isso aí, muito bem. Esse trabalho de prevenção, de trabalhar a prevenção, eu acho que não é só também a prevenção. Eu acredito que além da prevenção, a gente tem que trabalhar a promoção, promover saúde, né? Que você tem promoção de serviços, de cargos, de trabalho, de salário, por que não promover, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde? Sim. Então, assim, a gente tem que trabalhar todos esses quesitos para que a população tenha uma boa qualidade de vida, uma melhor saúde. Exato. E o senhor estava falando que, proporcionalmente, os homens comparecem muito menos ao posto de saúde do que as mulheres? Hoje, se eu não me engano, acho que eu atendi umas 12 pessoas, 10 ou 12 pessoas, não tinha nenhum homem. Hoje, agora antes de eu vir aqui para a rádio. Em média, assim, no geral, que nós temos a população aqui, 30% das consultas ambulatoriais de cuidados são de homens. Mas quando chega lá na urgência e emergência, inverte-se bastante, né? O homem se cuida menos, só procura na emergência. Então, assim, a questão de mortalidade, por exemplo, só para a gente ter, o homem morre mais que a mulher e acaba vivendo menos que a mulher. Então, o homem vive 7 anos, em média, a menos que a mulher. Por quê? Porque não se cuida. Não é porque tem o DNA, a genética diferente da sexualidade, só não. Não é só por causa disso, é porque não se cuida. Então, aqui, o papo hoje nosso aqui, que é falar de saúde do homem, é para chamar os homens para se cuidar. Agora, no dia 9 agora, na quarta-feira, a gente desenvolveu com o pessoal da Secretaria da Saúde aqui de Guaxupé um trabalho de prevenção e promoção de saúde, que é o dia H, né, o Dia do Homem.
Na unidade que eu estou atendendo do Carlone, a gente vai fazer esse atendimento até a noite, até às 7 da noite, para dar oportunidade. A gente falou assim, não, só vale só homem. É lógico que não, né? A gente tem, algumas pessoas precisarem, podem ir. Mas a gente trabalhou esse dia e vai trabalhar esse dia, assim, se organizou para fazer essa campanha, para incentivar o homem a se cuidar, procurar atendimento, né? Então, assim, depende muito também da questão da procura do homem para a saúde do homem. Então, o homem tem que voltar a se cuidar mais. E você falou uma coisa interessante antes da gente entrar no ar, né? Quem é que leva a criança para tomar vacina? Quem é que leva o homem ao posto de saúde? Sempre são as mulheres que estão à frente, cutucando, né? Fazendo com que isso aconteça, né? Que você... E eu até comentei que eu levei meu pai ao posto de saúde. Então, nós temos uma responsabilidade, né? Nesse sentido, que não deveria ser só da mulher. Lógico que não, tem que ser responsabilidade igual. Compartilhada em todos os sentidos, né? O homem tem que participar, entendeu? Em todos os aspectos de cuidado de saúde, inclusive cuidado de saúde dele mesmo, né? Então ele não se cuida dele e acaba não se cuidando de ninguém. Então é importante a gente refletir nisso, que a mulher que se cuida, a gente tem que espelhar nela. E para fazer mudar pelo menos um pouco. Eu acho que assim, tudo é possível. Com aprendizado, com história, a gente aprende bastante. Então, se o homem vive 7 anos a menos que a mulher, por que não pegar um pouquinho da experiência dela? O que ela está fazendo de melhor, né? O que ela está fazendo diferente, né? Que ela faz diferente, que melhora a qualidade de vida dela. E a vida de uma mulher também não é fácil, não, né? Não, não é não, correria doida, a gente se divide em 1000 para poder dar conta, né? E em relação ao câncer de próstata, a partir de qual idade é recomendado o exame, o acompanhamento? Quais são as ações específicas agora para o Novembro Azul? Dá um panorama em relação a esse assunto específico. Especificamente sobre o câncer de próstata, eu vou falar o que o INCA fala, né? Primeira coisa, assim, a gente sabe que pessoas assintomáticas, sem sintomas nenhum, não adianta fazer nada que não muda, assim, o prognóstico da pessoa. Agora, as pessoas, né, os homens, né, vamos falar de próstata, tem que falar que é homem, porque é o homem, só o homem que tem próstata, né, que é um órgão masculino. E, levando em consideração isso, então, os homens que têm sintomas, geralmente sintomas urinários, né? Começa o jato a ficar fraco, começa a ter uma diminuição da força do jato, começa a ter sangramento na urina, dor para urinar. Podem ser sintomas inespecíficos, às vezes de uma prostatite, de uma infecção de urina, de uma hiperplasia prostática benigna ou do câncer de próstata. Então tem que procurar o seu médico para fazer o rastreio, né, para a gente conseguir identificar o câncer precocemente, porque uma questão de prevenção, igual mama, por exemplo, na próstata, assintomático não tem sentido, porque você causa muito mais malefício investigando todo mundo do que benefício. Ah, que interessante. Essa parte do assintomático, o INCA deixa bem claro, de cada 1000 pessoas que investigam, você consegue evitar talvez 5 pessoas vão acabar indo a óbito e mais ou menos 173 podem ter sequelas. Então, no assintomático, não tem sentido ficar investigando. A não ser que tenha história familiar. Aí sim, história familiar positiva de câncer de próstata, né? Pessoas afrodescendentes da raça negra, é importante a gente ter. Tem as pessoas que têm um certo índice maior de ter um risco maior, vamos dizer assim. Pessoas com calvície, obesidade, isso tudo pode fazer com que eles tenham que procurar mais. E é outro fator que é o que não tem jeito de mudar, é a idade. Todos nós, qualquer homem que estiver ouvindo aí, ou qualquer mulher de qualquer homem pode dar o recado para eles, que todo homem vai ter câncer de próstata se viver até 120 anos. Então, até 120 anos, nós vamos ter câncer de próstata, uma doença natural do homem. Então, assim, com o envelhecimento, vamos ter câncer de próstata. Tá. O que fazer com isso que é importante? Né? Procurar quando tiver sintomas, sim, sempre procurar ajuda para a gente entender. Uma coisa importante que eu quero colocar aqui, só uma reflexão, dados, né, do Instituto Nacional do Câncer. A gente tem média de câncer no Brasil, né? Mais ou menos 65, 68 médias, a incidência por ano. Morre em torno de 15 mil.
Nós temos incidência por ano de câncer pulmão, traqueia, em torno de 17 mil. Morre 16. Então, assim, a mortalidade do câncer de próstata é bem menor. Sim. E o que mata mais é câncer do aparelho respiratório, que é totalmente prevenível também. Esse câncer você previne, você sabe o que causa, né? Que é a questão atmosférica do tabagismo, principalmente. Sim. Câncer de próstata, o que a gente previne? Tem algumas coisas que falam, mas nada cientificamente comprovado ainda. A gente tem uma experiência de alguns estudos, por exemplo, os asiáticos morrem menos de câncer de próstata. Depende de onde eles estão. Então, os asiáticos que comem bastante peixe, né, que você for ver bem nessa realidade, comem menos carne vermelha, eles morrem menos. Mas quando eles migraram para os Estados Unidos, começaram a ter uma vida diferente, o meio ambiente mudou, a alimentação mudou, o estilo de vida mudou, começou a aumentar a incidência nos asiáticos. Então, é uma questão que a gente tem de promover essa saúde do homem, né, mudar a alimentação. A questão da obesidade, como que diminui uma obesidade? Tem duas coisas simples, uma é comer menos e outra fazer atividade física. Eu ia entrar nesse ponto, o senhor já deu um spoiler da minha próxima pergunta, que era exatamente essa, né? Que em todos os tipos de câncer, a alimentação e a atividade física fazem a diferença e fazem a prevenção? Fazem, com certeza. Você consegue prevenir muitas doenças, principalmente até o câncer de próstata. Além do que, uma atividade física, né, nós reduzimos os riscos de doenças cardiovasculares também, né, que é a que mais mata o homem, a mulher no mundo inteiro é doença cardiovascular. Atividade física, melhorando o condicionamento físico da pessoa, melhora a expectativa de vida, reduz o colesterol, equilibra a glicemia do paciente que tem diabetes, previne doenças cardiovasculares importantes. E até a saúde mental, como você estava falando. Saúde mental, então, é muito bom. Depende ainda. Tem um estudo que foi feito até para uma médica aqui de Guaxupé, né, a Beatriz. Ela fez um estudo no Canadá. Foi muito interessante esse estudo, que dependendo de onde você faz a caminhada, atividade física, libera um hormônio chamado cortisol. Então, foi feito no lugar onde você tem um lugar que tem bastante árvores, né? E um lugar onde só tem bastante poluição visual. Centro de cidade que não tem muita... Sim. Deu diferença estatisticamente importante. Então, foi comprovado que lugar mais arejado, mais limpo, mais bonito, é muito melhor do que onde você tem poluição visual. Até isso influencia na questão de saúde mental, saúde física e orgânica. Olha que interessante, né? Nosso corpo é um todo mesmo, é um universo, né? É um universo particular de cada um e a gente tem que preservar, tem que cuidar da nossa casa, né? Aqui nesse ambiente, né? E nós homens também, né? Não é só as mulheres, não. Acho que o homem também. Quando entra em outra situação, em questão de saúde emocional também, né? Que, assim, a gente sofreu muito com essa pandemia, não tem jeito de não falar sobre isso nesse momento. Então, as pessoas adoeceram muito a questão emocional e o homem, nesse quesito, o homem comete mais suicídio do que a mulher. Porque o homem, ele não se cuida, ele não sente nada, ele esconde. Muitos homens escondem o sofrimento, ele não conta, porque ele não pode fazer isso. Ele não quer demonstrar fraqueza, ele né? Não pode, o homem não pode, o homem é o super-homem, né? Não pode demonstrar essa fraqueza nessa cultura machista que nós temos, então. Então, tem todos esses quesitos aí que a gente entra também em questão. Então, a própria saúde do homem tem que ser cuidada. O homem sofre, sim. O homem precisa procurar ajuda quando está com estresse, com depressão também. Então, todos os caminhos apontam o quê? Homem procura menos. Então, o que é o movimento que nós vamos fazer além de prevenir o câncer de próstata? Tem que pensar nisso tudo como um todo, né? Buscar o homem para o consultório. Buscar o homem para atividade física. Sim. Fazer esporte, lazer, alimentar melhor e procurar atendimento médico com mais frequência. Sim. Uma vez por ano já ajuda bastante. Eu atendi Você faz um check-up, já dá uma olhada no geral, né? Eu atendi um senhor essa semana, né? No ambulatório, ele nunca passou no médico. Mais de 60 anos, ele nunca passou. E ele foi porque ele não estava legal, Eu não vou entrar em detalhes, questão ética, mas só para mostrar que o homem vai menos e só vai quando está ruim. Então, o pessoal, né, eu acho que assim, o homem que está ouvindo, a mulher do homem que está ouvindo, a mãe do homem que está ouvindo, que é quem manda o recado, né, vamos buscar se cuidar, vamos procurar ajuda,
Vamos procurar o consultório, vamos procurar o ambulatório médico. Deixar o hospital só para o último caso, sim. Vamos procurar buscar atendimento prevenindo a doença. Exato. E não só quando às vezes a gente já não tem mais como fazer. Aí você pega um homem já quase ali infartando, né? E nunca se cuidou da pressão alta, né? Nunca tomou um remédio, que é um remédio contínuo, que você faz um tratamento simples, da vida né? toda. Simples demais. Uma coisa simples de prevenir e depois, se tiver algum problema mais sério, é mais difícil de cuidar. Exatamente. Doutor Nilo, deixa aqui um convite para esse dia H tão importante. Foi bom que o senhor veio antes, né, para poder comunicar. Vocês, todos que estão conectados aí, passem o recado adiante. Eu acho que é importante. Vamos cutucar os homens para eles terem consciência que eles precisam se cuidar por si mesmos, né? Quem seria do homem sem a mulher, né? Eu acho que assim, o homem depende muito da mulher ainda, mas temos que trabalhar, né, essa questão pelo menos da saúde, né, do homem, né, de nós próprios, né, irmos buscar esse atendimento, não esperar a mulher levar, não esperar a filha levar, não esperar a mãe levar. Vamos ser homens, né, de verdade. Enquanto como a gente sai para outros locais, vamos lá, a gente tem que cuidar da saúde. Então o recado que eu quero deixar, o convite, né, para esse dia H, que é dia 9 de novembro, né, para ficar guardado esse 9 de novembro, para marcar esse movimento que nós temos que trabalhar a prevenção da saúde do homem, né? Lógico, aqui em Guaxupé, lá na unidade do Carlone que eu trabalho, mas em todo lugar do Brasil e do mundo, né? Porque o homem é assim, não é só aqui no Brasil não, gente. Imagino. Mas tem alguns locais que é um pouco diferente. A cultura é um pouco diferente, cuidados diferentes, então são hábitos diferentes, costumes diferentes, a saúde pode mudar e pode diferenciar, sim. O homem pode chegar a ter uma saúde como a da mulher, melhor cuidada. Exatamente. E por experiência própria aqui, eu estive com meu pai no posto ali da Vila Campanha, que é o do meu bairro, né? E fomos muito bem atendidos, a equipe do posto é sensacional. Então, é isso. Acho que a gente tem que dar um passo à frente e buscar, né, atendimento antes que, no preventivo, antes que aconteça alguma coisa. Temos que relembrar uma coisa importante, só para a gente trazer. Ficamos 2 anos sem cuidado. A população ficou desassistida por motivos da pandemia. Agora é hora de retornar esse cuidado, tanto homens quanto mulheres, mas o objetivo do Papo de Homem agora, da saúde do homem, é estimular o homem a se procurar, porque as mulheres estão indo. Mas então vamos lá, gente, vamos sair de casa, vamos sair do trabalho, pode sair do trabalho para ir constar, é um direito civil, né? E até você consegue trabalhar melhor, né, o homem consegue trabalhar melhor, produzir melhor para a empresa que ele trabalha, no serviço que ele faz, com uma saúde melhor. Sim. Tem nem que discutir isso aí, se ele pode mesmo se avaliar. Quando ele está bem de saúde, ele trabalha melhor. Exatamente. Doutor Nilo, muito obrigada. Papo muito bom aqui no nosso Guaxupapo dessa segunda-feira para a gente abrir a semana, esse mês de novembro, a primeira segunda-feira do mês de novembro, né? Então é isso. Homens, vamos cuidar, né? A gente cuida de vocês, mas vocês também têm que fazer a sua parte. Eu gostaria de agradecer, assim, a presença, né? A presença dos ouvintes aí. Espero que os ouvintes repassem isso, multipliquem essa informação, que é uma só. Homens, vamos nos cuidar. Exato. Homens, se cuidem, porque é por aí que a saúde vence. Exato. A saúde vence assim, senão nós mudamos o nome de saúde para doença. É isso aí. Doutor Nilo, muito obrigada, viu? Um prazer recebê-lo aqui e seja sempre bem-vindo, viu? Na nossa Rádio Clube. Tranquilo. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Clube FM 106,5.